Boa noite, queridos irmãos. É um privilégio para mim cada vez que eu posso chegar para pregar a palavra de Deus. Aliás, sempre é um privilégio para qualquer um que tenha essa oportunidade, né? Porque pessoas param, deixam de fazer suas coisas para ouvir alguém que vai transmitir alguma palavra, e a esperança é que aquilo vai ser para edificação, que vai trazer alguma mudança na sua vida, e é o que eu espero para você. Tem sido minha oração que Deus possa falar ao seu coração, como Deus tem falado ao meu coração. Conhecer Deus. Infelizmente, nem todos estão curiosos, estão desejosos de conhecer Deus, mas quando Deus fez o homem para ter comunhão com Ele, para conversar com Ele, para falar com Ele, mas por causa do pecado o homem se escondeu de Deus e vive se escondendo de Deus. Mas Deus tem vindo atrás, como Ele foi atrás de Adão, Deus ainda está atrás, e Ele clama, e Ele manda seus mensageiros, como os profetas com laços de amor, tentando convencer o homem de que ele está perdido. Jesus veio a esse mundo para buscar e salvar o perdido. Mas muitos desses não têm nenhuma noção quem é Deus. E Deus quer ser conhecido, e você pode conhecer Deus. E você pode conhecer Deus pessoalmente. E é sobre isso que eu quero falar hoje à noite, no Salmos 19. Nós vamos ler à medida que vamos expondo esse texto. Eu tenho que dizer que essa mensagem, eu tenho traduzido várias mensagens, e essa mensagem é do pastor Adrian Rogers, e foi muito edificante para mim, e eu resolvi trazer também para os irmãos aqui. Lá em Oséias capítulo 6, versículo 3, o profeta disse: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Não é só conhecer, mas prosseguir em conhecer. E isso é para todos nós, para todos os que estão nos ouvindo hoje. É um prazer para mim poder dizer que a Igreja Batista Boas Novas, lá em São Felipe do Oeste, está conosco. Semanalmente nós temos nos reunido, e agora indo para lá vou ter o privilégio de trabalhar mais um pouquinho com aqueles irmãos. Eles estão orando para que Deus envie um missionário que fique com eles mesmo para trabalhar para o crescimento daquela igreja. Mas nesses 3 anos que voltei da Índia e tenho trabalhado aqui no Brasil, eu tenho dado alguma assistência lá, viajando, voltando para lá, e agora mais uma temporada para ajudar aqueles irmãos. Graças a Deus pelas orações de muitos, a cidade de Pimenta Bueno, que fica ali uns 70 quilômetros de São Felipe, eles já têm agora um missionário que foi para lá, um pastor, para ajudar aquele trabalho. Antes eu estava tentando ajudar os 2 trabalhos, né, mas era difícil. Eles têm já uma missionária lá, Cedar Liz, que tem ajudado na obra. Então eles estão conosco, os membros da nossa igreja estão fielmente participando, e talvez haja amigos e conhecidos de outras regiões que estão nos assistindo. E talvez alguns de vocês ainda não conhecem o Senhor. Sabe algumas coisas sobre Deus, já ouviu falar, mas não tem aquela convicção de que conhece a Deus. Não tem tido essa experiência do conhecimento de Deus. Então, meu desejo aqui hoje à noite, algo vai acontecer na sua vida em examinar esse texto bíblico e perceber que você pode conhecer o Senhor também. Algum tempo atrás, alguém entregou ao pastor Adrian Rogers um folheto, e o folheto estava sendo distribuído pela Associação Ateísta Americana. Eles também distribuem folhetos, e o título era Um Convite à Elite Intelectual. Quando ele pegou aquele folheto, né, ele pensou, talvez eu estou nesse grupo, e resolveu ler. E lá dizia, deixe-me compartilhar com vocês aqui o que estava escrito nesse folheto ateísta. Se você aceitar que Deus é um mito, o futuro da humanidade está em suas mãos.
Orações são o que você diz a si mesmo. O sucesso na vida depende dos esforços humanos. Os humanos são parte da natureza e desenvolvem nela o propósito que existe na vida. Quando você morre, sua vida acaba para sempre. Apenas suas ideias vão sobreviver. A igreja e seus líderes trabalham para si mesmos. Eles não têm mais conhecimento especial sobre a vida do que uma pessoa qualquer. A humanidade é responsável pelo que faz. Não existe pecado. Os crimes não podem ser perdoados por rituais religiosos, água benta ou fazer penitência. 7. A hora de viver é agora. O lugar para viver é aqui. Então o folheto termina dizendo, se você crer nisso, você é um ateu. Pastor Adrian Rogers, claro, não acreditava nisso, mas até pensou, talvez eu não sou um intelectual, de acordo com como eles pensam. Mas, sabe, você não precisa ser um intelectual para crer em Deus. Também você pode ser um intelectual e crer em Deus. A gente não vem a Deus primeiro com a cabeça. A gente vem a Deus primeiro por meio do coração. Precisamos entender o que é o coração, né? Que algumas pessoas pensam que é só o centro das emoções, mas na verdade, quando a Bíblia fala o coração, se refere ao centro de controle da sua vida. É você, né? E você tem que vir por inteiro. As suas emoções, seu intelecto. Quando Deus opera em você, Ele vai convencê-lo, Ele vai falar com você. A Bíblia diz, Jesus disse, Deus escondeu estas coisas dos sábios e prudentes e as revelou aos pequeninos. Então, como é que você pode conhecer Deus pessoalmente? Porque conhecer Deus é confiar nele. Confiar nele é obedecê-lo. E obedecê-lo é então ser abençoado. O Salmos 19 nos dá então 3 maneiras pelas quais Deus fala conosco. Você pode conhecer Deus pessoalmente, intimamente e com confiança, com segurança. Você pode dizer, como Jó disse uma vez, eu sei que meu Redentor vive. Em primeiro lugar, há aqui nos versículos 1 a 6, a palavra convencedora de Deus nos céus. A palavra convencedora de Deus nos céus. Vamos ler Salmos 19, versículo 1 a 6. Os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra de suas mãos. Um dia faz declaração a outro dia e uma noite mostra sabedoria a outra noite. Sem linguagem, sem fala, ouvem-se as suas vozes. Em toda a extensão da terra e as suas palavras até o fim do mundo. Neles pôs uma tenda para o sol. Note e observe aqui a linguagem figurativa, né, como que o sol mesmo que está andando, mas isso é o que a gente observa, os poetas falam assim, não é um erro das escrituras. A ciência tem provado, né, que a terra é que gira, porém o sol também tem seu percurso. Mesmo assim, para a nossa visão, a impressão que dá é que o sol, né, nasce e se põe. Falamos assim até hoje, né? O sol nasce e se põe. Qual o noivo que sai do seu tálamo e se alegra como um herói a correr o seu caminho. A sua saída é desde uma extremidade dos céus e o seu curso até a outra extremidade deles, e nada se furta ao seu calor. O salmista aqui está falando então da palavra de Deus nos céus.
indo para Rondônia, uma das coisas mais gostosas que tem lá, quando a gente vem da igreja à noite, chegando em casa, no sítio onde meu pai mora, a gente sai para abrir a porteira e tem aquela escuridão, mas você olha para o céu e você vê muitas estrelas, numa noite estrelada, né? Aquele vasto universo do Deus Todo-Poderoso. Ele criou. E por si só isso é suficiente para confirmar o que a Bíblia disse. Em Salmos 14:1 diz que o insensato, o louco, o nécio, é que diz no seu coração que Deus não existe. Muitos desses intelectuais admiram algumas coisas da Bíblia e outras eles jogam fora. E uma dessas deve ser esse versículo. Porque aqui chama de insensato, de louco, aquele que diz no seu coração, Deus não existe. Pois nada surge do nada. Essa é a única outra alternativa. Que antigamente era um grande nada e de repente do nada surgiu todo o universo. O que é que os céus declaram? No versículo 1, os céus declaram a glória de Deus. Sai então à noite. Veja aí uma noite estrelada. Morando numa cidade grande é difícil porque tem as luzes da própria cidade, né? Que atrapalham um pouco. É gostoso mesmo quando você vai no interior, você vai em algum lugar onde a luz da cidade não atrapalha, então você vai ver a imensidão, né? Pense na glória que está revelando ali, milhões e milhões de estrelas. Nós temos nos esquecido de olhar para o céu, nós somos tão ocupados, né? Não fazemos isso, mas quando você ver a glória de Deus, olhando para o céu, você vai ver a glória de Deus, e quando você vê a glória de Deus, você vai ver também a grandeza de Deus. Os céus declaram a glória de Deus, e o firmamento anuncia a obra de suas mãos. Depois de ver esse espetáculo, você pergunta, né? Quem fez tudo isto? Deus fez tudo isso. Por isso ele é Deus. Alguns falam, e quem é Deus? Não, Deus não foi feito porque ele é Deus. E quando entendemos e quando conhecemos que Deus é eterno, aí entendemos por que só existe um. O Deus eterno, que não foi criado, mas é o Criador de todas as coisas. Isso é obra das mãos de Deus e mostra então o seu grande poder na criação. Você não precisa ser um cientista, um PhD, para chegar à conclusão de que do nada, nada sai. O homem não pode criar nada. Nenhum homem jamais criou coisa alguma. Nós falamos do ser humano como sendo um ser criativo, porém tudo que ele pode fazer é reorganizar, né, o que Deus já criou, usando os elementos que Deus criou. Ele sim, criou do nada. Mas ele já existia. Ele teve a ação criadora. Entre a ciência, uma das coisas que mais me chama a atenção, eu fico impressionado, é com a velocidade da luz. 299.792.458 metros por segundo. Arredondando em quilômetros, então, dá 300.000 quilômetros por segundo. Só para ter uma ideia do que é isso, a velocidade do som é aproximadamente 1.224 quilômetros por hora. A velocidade da luz é de 1.079.252.849 quilômetros por hora.
Quão rápido é isso? Ainda tem muito número aqui e talvez você não tenha uma ideia, né? Para ver a extensão viajando pelo espaço. Vamos supor que você roube aí um raio de luz e com esse raio de luz, então, você vai até a Lua. Sabe quanto tempo demoraria para você chegar à Lua na velocidade da luz? 2 segundos. Se você fosse daqui, num raio de luz, até a Lua, você levaria 2 segundos na velocidade da luz. Mas você tem que viajar na velocidade da luz durante 4 anos e meio. A velocidade da luz, lembrando, daqui até a Lua, 2 segundos. E aí continuar nessa mesma velocidade durante 4 anos e meio para chegar à estrela mais próxima. Nem dá para entender, né, o tamanho, a próxima estrela. Lembrando, o Sol é nossa estrela. E outra estrela próxima. Quando você olha a multidão de estrelas, são sóis espalhados, tão distante, mas a luz está chegando aqui até nós, viajando nessa velocidade incrível. Para viajar até a borda do nosso universo conhecido, né? Tudo que se sabe a respeito do universo, onde o homem já conseguiu saber que existe mais uma estrelinha, e cada dia eles estão descobrindo mais uma nova, né? Nos anos de 1500 e alguma coisa, Kepler disse que havia 1000 e poucas estrelas no céu. De lá para cá já encontraram alguma além dessas, né? Milhões e milhões de estrelas, de sóis. Para chegar lá na extremidade do universo conhecido, viajando na velocidade da luz, você viajaria por 10 bilhões de anos. Lembrando, até a Lua, 2 segundos. E, obviamente, jamais chegaríamos, né, até a borda do vasto universo que Deus criou. Quem fez tudo isso? Deus fez tudo isso. Mas não pense apenas, né, na imensidão gigantesca das coisas que existem. Vamos pensar também na complexidade das menores coisas. A menor unidade da vida humana é a célula, que também é formada de outras coisas, né? Alguém da Universidade de Harvard disse que uma dessas células, uma única célula, é tão complicada, mais complicada do que uma cidade como São Paulo, como Nova York. A complexidade de uma única célula. Olhando para baixo, olhando para cima, olhando para todos os lados, olhando para os céus, vemos então que os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra de suas mãos. As pessoas falam das leis da natureza, mas não existe isso. Na verdade, são as leis de Deus que a natureza obedece. A ciência apenas descobre aquilo que Deus colocou ali. Toda essa tecnologia da internet, obrigado, Bob, por fazer seu trabalho aí, e graças a Deus por essas tecnologias que têm sido usadas agora. Eu tenho semanalmente agora falado com nossos irmãos lá, com o pastor Amiá. Ele disse que vai assistir o culto, não agora, porque agora é 3:30 da manhã lá, mas de manhã ele falou, vou tentar assistir, eu vou ver se eu posso aprender alguma coisa. Ele está querendo aprender português. Mas toda terça-feira eu tenho aquela reunião com ele, com o pastor Ramel, com alguns outros pastores, 4 estados juntos para estudar a palavra de Deus por causa dessa tecnologia. E daí, à tarde, eu vou lá para a África e lá em Moçambique eu tenho reunião também com vários irmãos que estão estudando a Bíblia comigo. E depois eu tinha ido para Rondônia e conversando com eles, agora eu vou para lá e de lá eu quero conversar com outros irmãos. Fantástico, né? O que o homem descobriu. Ele não inventou nada, ele não criou nada, ele apenas descobriu. Os homens não são mais capazes de criar as coisas do que Colombo criou as Américas. Ele não criou as Américas, elas já estavam lá, ele apenas descobriu
assim o homem tem descoberto e tem desenvolvido, e Deus tem dado essa capacidade para o homem. Tudo é obra do Deus Todo-Poderoso. Então não tem desculpa. A própria Bíblia diz, porque as coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas para que eles fiquem inexcusáveis, indesculpáveis. Não tem desculpa, Deus tem se revelado através da sua criação. A glória de Deus tem sido revelada. Então não é um sinal de inteligência o não acreditar a Deus. Ao contrário, a Bíblia diz, são os insensatos que dizem no seu coração, porque eles são rebeldes contra Deus e eles não querem, simplesmente não querem ver as evidências que Deus tem falado nos céus. Mas a verdade é que os filósofos, grandes filósofos, alguém contou pelo menos 54 realmente excelentes filósofos, e a maioria deles criam em Deus. Aristóteles cria em Deus. Platão acreditava em Deus. Sócrates acreditava em Deus. Eles não conheceram Jesus Cristo, eles não conheceram mais da revelação escrita de Deus. Mas eles acreditavam nesse ser criador. 40 dos 54 criam em um Deus criador. Outros 14 que não acreditavam em Deus. Uma coisa interessante, eles odiavam seu pai. É uma coisa interessante isso também. Levavam ódio no seu coração e também não queriam saber das coisas de Deus. Charles Darwin, aquele que escreveu, então, A Origem das Espécies e começou a pregar, né, de que o homem acaba vindo do macaco, né? Só resumindo a teoria, a evolução das espécies, como tudo começou com uma ameba, né, e aí vai se desenvolvendo, sai da água, vem para a terra e vai criando pernas e vai se transformando. Tem sido ensinado isso como ciência nas escolas. Mas os próprios cientistas discordam entre si. Esse Charles Darwin odiava o pai dele. E ele escreveu isso após já ter estudado teologia. E não dando certo aqui, não dando certo lá. Ele realmente odiava, não queria ser um pregador. Mas na sua biografia, ele não lembra da sua mãe, ainda que ele lembra de coisas até aos 4 anos de idade. Ele tinha 8 quando a mãe dele morreu, mas a única coisa que ele colocou lá é que ele lembrava como o pai dele era ruim. Ainda que o pai dele tentou ajudar ele nos seus estudos, ele passa no Brasil, vai para as Ilhas Galápagos e lá, com seus pensamentos, desenvolve uma teoria que vem sendo ensinada tão fortemente, dizendo que aquilo que nós temos nas Escrituras é balela. Que existe um Deus que criou o homem. Não, tudo surgiu por acaso e aí foram evoluindo para chegar nessa complexidade que existe hoje. Um outro homem, também filósofo muito conhecido, Nietzsche, Friedrich Nietzsche, também foi filho de um pregador. Tinha avós que foram pregadores luteranos. Nietzsche odiava o pai dele, aprendeu a odiar a Deus e a ideia de Deus já na sua adolescência. Ele era rebelde. Parece que ele era pervertido sexualmente, ele teve sífilis, morreu de sífilis. Ele escreveu um livro sobre o homem e o super-homem. Eu sei que mais tarde Adolf Hitler é um pouco contestado, alguns estão tentando defender a pessoa de Nietzsche, dizendo que não tem nada a ver,
Mas o fato é que essa ideia da raça superior começa lá com ele, e Hitler vai desenvolver isso, ainda que talvez adulterando um pouco os escritos de Nietzsche. Hitler, ele leu Darwin e Nietzsche. E aí escreveu seu livro também, Mein Kampf, onde ele apresenta as suas filosofias. E esse Hitler disse uma vez, falando sobre o racismo: eu tenho o direito de eliminar uma raça inferior que procria como vermes, falando sobre os judeus. Hitler, Stalin, outro tirano, que estudaram Darwin e Nietzsche e Karl Marx, eles eram ateus. E juntos, Hitler e Stalin condenaram à morte 57 milhões de pessoas, 57 milhões. Você tem ouvido falar das guerras religiosas. As pessoas falam muito, guerra religiosa, parece que a religião é a causa de todos os problemas que existem no mundo. Mas você sabia, alguém contou isso, que desde o início dos registros históricos até nosso tempo, houve cerca de 3 milhões de pessoas que foram mortas em nome da religião. 3 milhões, e obviamente sentimos, muito por cada uma das pessoas que morreram por causa das batalhas religiosas. Entre essas, várias batalhas entre cristãos contra cristãos. Cristãos contra muçulmanos, muçulmanos contra hindus. Ou hindus contra muçulmanos, e ambos contra os cristãos, e assim tem sido até hoje. E as religiões orientais, cerca de 3 milhões. Hitler e Stalin, em 50 anos, não em 6 mil anos, a história registrada, mas em 50 anos mataram 57 milhões com essa filosofia do ateísmo que Deus não existe. Porque se Deus não existe, não há valor intrínseco real para a vida. Não há certo, não há errado. Os céus proclamam a glória de Deus, e os céus declaram a grandeza de Deus, e os céus declaram a graça de Deus. Salmos 19, versículo 2, um dia faz declaração, outro dia, uma noite mostra sabedoria, outra noite, e aí ele vai usando uma figura, uma linguagem poética aqui para falar sobre o quê? O que significa isso? Eu penso que está falando aqui de uma ordem fixa no universo. Noite e dia, dia e noite. E é Deus que através até mesmo dos planetas e todas as leis do universo que nos beneficia constantemente. É Ele que nos carrega de benefícios, e tal como o salmista devíamos dizer: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não se esqueça de nenhum dos seus benefícios. Você já agradeceu a Deus hoje pelo clima? O que a gente faz muito é reclamar do clima, né? Tá chovendo, fala, ai, por que tá chovendo? Tá sol, ai, por que tá sol? E a gente vai nessa onda de reclamação e murmuração. Cuidado. Tantas coisas que Deus tem nos dado, né? Para os justos e para os ímpios. A Bíblia diz que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Deus nos trata com graça e com misericórdia. Esse é o amor de Deus. Ele não dá aquilo que a gente merece, ao contrário, Ele dá aquilo que a gente não merece. Em toda parte, todo lugar, todos podem ver a ação de Deus. Só o louco que diz no seu coração, não há Deus. Então vimos a palavra convincente de Deus aqui nos céus, mas a outra maneira pela qual Deus fala. Nos versículos 7 a 11, agora vamos ler, há a palavra convencedora de Deus nas nossas mãos. A palavra convencedora de Deus nas nossas mãos.
Salmos 19, 7 a 11 diz assim. Acompanhe comigo. Salmos 19, versículo 7 a 11. A lei do Senhor é perfeita e revigora a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e alumia os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece eternamente. Os juízos do Senhor são verdadeiros e justos juntamente. Mais desejáveis são do que o ouro, sim, do que o muito ouro fino, e mais doces do que o mel e o licor de favos. Então, olha aqui e veja, né, o que eu tenho aqui nas minhas mãos. Alguém podia dizer, é um tablet. Eu tenho usado isso. Mais uma vez, esse foi um presente do Bob. Ele um dia viu que eu estava com uma dificuldade muito grande, né, de usar a Bíblia lá na frente. Tenho a miopia, como é que é? É diabético. Por causa da diabetes, isso já... depois de 30 anos, né, tomando insulina, isso já afetou. E aí o Bob fez essa gesto de amor. Ele falou, pastor, esse é um presente, né? E ele deu para mim, tem sido uma grande bênção poder usar. Eu uso, né, a palavra de Deus aqui. Isso tem sido bom porque eu posso aumentar a letra aqui. Hoje tem Bíblias de todos os jeitos. Desde aquelas pequenininhas, especialmente para aqueles que têm vergonha de sair andando. Hoje em dia nem tem mais disso, todo mundo tem no celular, né? E não é uma questão de vergonha, não. É uma questão de comodidade. Você pode ter várias versões da Bíblia, né? Não tem desculpa. O bom é que você acha uma boa versão, né? Para poder usar a sua Bíblia. É a palavra de Deus. Não apenas a palavra de Deus está nos céus, mas a palavra de Deus está aqui nas nossas mãos, né? A palavra de convencimento, de conversão, a palavra de convicção que nós podemos ter nas nossas mãos. Versículo 7, a lei do Senhor é perfeita e refrigera. Outra versão diz revigora, outra versão diz converte, muda a alma, como se tivesse dado um reset, como se tivesse recomeçado a alma. A palavra de Deus pode fazer isso. Você pode saber sobre Deus, mas você tem que ter a Bíblia, irmãos. Amigos, você tem que ter a Bíblia, você tem que ler a Bíblia para conhecer o coração e a mente de Deus. E Deus, sendo inteligente como ele queria se comunicar com o homem. Se ele queria se comunicar com o homem, certamente ele o fez. E ele o fez dessa maneira, de revelar sua palavra através de homens que ele inspirou para escrever as Escrituras. Essa é a razão porque eu amo a Bíblia. Nesses meus 40 e poucos anos, né, de crente, eu já li a Bíblia 30 vezes. É pouco em comparação a muitos outros amigos meus que já leram muito mais a Bíblia ainda. Mas a Bíblia diz aqui é perfeita. É por isso que nós acreditamos na inerrância das Escrituras. Cada cada sílaba colocada ali foi pela mente e propósito de Deus. Segundo Timóteo 3,16 diz que ela foi inspirada por Deus, soprada por Deus. Todas as Escrituras são inspiradas por Deus e ela é útil, né, para nos ensinar, para nos repreender, para nos corrigir, para nos instruir no caminho que nós devemos andar. Quando você entende a Bíblia, você tem um lugar então para se firmar, porque ela diz aqui: o testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Ele torna sábio a pessoa simples. Quanto mais você lê, você vai ter então um terreno firme para colocar seus pés. Jesus disse lá em Mateus
7:24, todo aquele que escuta as minhas palavras, que escuta, não é apenas fazer uma leitura rápida, mas escutar, ver o que é que Deus está falando aqui, o que é que Deus está revelando aqui. É aquele que escuta as minhas palavras, o Senhor Jesus disse, e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Pode vir o temporal que for, a casa que foi construída sobre uma rocha tem um alicerce, tem um fundamento firme. Os preceitos do Senhor são retos, alegram o coração. A Bíblia nunca vai desviar você para um caminho errado. Algumas pessoas às vezes dizem, mas ser um crente, ser um cristão é difícil. Mas isso é exatamente o oposto do que a Bíblia diz. A Bíblia ensina que o caminho do transgressor é difícil. Provérbios 13:15. O caminho do ímpio, o caminho da pessoa que desobedece às leis e os princípios de Deus, isso sim vai ser difícil. Mas aqueles santos e heróis, aqueles homens e mulheres da Bíblia, e aqueles que mesmo na nossa geração têm obedecido a sua palavra, eles encontraram alegria na palavra de Deus. E assim eu tenho encontrado continuamente, dia após dia. O versículo 8 diz, o mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. Isso significa que não há mistura de erro na Bíblia. Existem 6.000 promessas na Bíblia e nenhuma delas jamais foi quebrada. Temos, entre elas, algumas que ainda estão para serem cumpridas, mas na sua grande maioria foram cumpridas, com detalhes, muito diferente de qualquer outra escritura que se diz palavra de Deus, mas que tem coisas dúbias e que não fazem sentido. A palavra de Deus é pura. O temor do Senhor é puro e dura para sempre. Por que ela continua então viva? Porque ela é incorruptível, indestrutível e permanece para sempre. Hebreus 4:12 diz, a palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante do que a espada alguma de 2 gumes e penetra até a divisão da alma e do espírito e das juntas e medulas e ela é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Dê ouvidos à palavra de Deus. Tenha interesse pela palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir, o ouvir pela palavra de Deus. Como você vai ter fé se você não está procurando conhecer e ouvir Deus que quer falar com você? O propósito das Escrituras, então, é fazer com que você ouça Deus. Ele quer ter um encontro com você, Ele quer falar com você, Ele quer mostrar como você precisa dEle. Ele não precisa de você, mas você desesperadamente precisa dEle. Você está perdido se você ainda não o conhece. E Ele veio buscar e salvar o perdido. Pense então no valor das Escrituras. No versículo 10 aqui, eu me pergunto quantos realmente creem nisso. O versículo 10 diz, mais desejáveis são do que o ouro, sim, do que muito ouro fino, e mais doces do que o mel e o licor dos favos. Muitas pessoas têm uma Bíblia em casa, mas apenas guardada, cheia de poeira. Não, outros têm uma Bíblia bem bonita, bem na porta da casa, aberta num Salmos, às vezes Salmos 91, e essa é uma tradição. Muitas famílias têm feito isso e outros fazem, nem sabe por quê. Mas a verdade é que eles não leem a Bíblia e a Bíblia está ali como se fosse um objeto que vai então emanar ali fluidos espirituais de proteção para a família. Não, a Bíblia não é para isso. É a mensagem escrita ali que vai proteger você. Vai fazer uma grande diferença. É Deus falando. O verdadeiro crente vê a Bíblia como preciosa. E não apenas preciosa, mas protetora. No versículo 11 diz, por eles, pelos mandamentos, pelos estatutos do Senhor, o seu servo foi avisado.
E olha, a proteção é muito melhor do que a cura. A gente tem visto isso, né? Pessoas ficando doentes e depois dando o seu testemunho e falando sobre a gravidade, a seriedade e como passaram um sufoco muito grande. Por isso, nós todos temos que nos proteger. Existe algo que, é claro, estão falando tantas coisas, a gente não acredita em tudo que se fala, mas a verdade é, nós já conhecemos, eu já conheço amigos meus e muitos pastores e parentes que já morreram, porque não se protegeram, não tomaram o cuidado devido. Talvez fizeram, quem sou eu para passar a ideia de que estou culpando alguém? Estamos numa batalha muito grande e nós não sabemos toda a informação que é nos dada, se são reais. Há uma luta política por trás de tudo isso, mas a verdade é que se proteger é melhor do que depois tentar se curar, né? São tantas feridas, tantos danos, tantas falhas, que você estaria muito seguro dessas coisas se tão somente deixasse que a palavra de Deus guiasse você. Quantos estão sofrendo porque não deram ouvido às Escrituras? Não deu ouvido a Deus, que quis falar com você através da Bíblia, mas você não deu atenção. Por eles o seu servo é avisado. Levante-se de manhã e banhe-se na palavra de Deus. Deixa Deus falar com você. As Escrituras, então, não são apenas preciosas, apenas protetoras, mas elas são lucrativas. No versículo 11, em guardar os mandamentos do Senhor, há uma grande recompensa. O que ele está falando aqui? O dinheiro não pode comprar as recompensas, né, de uma vida piedosa. Uma consciência limpa, um coração puro, alegria, paz, a oração atendida. Dinheiro nenhum compra essas coisas. Mas o texto aqui diz que há uma recompensa em guardar a palavra de Deus. Não em guardar a Bíblia e deixar ela num canto, mas em guardar aquilo que a palavra de Deus está revelando, em obedecer, em fazer. A recompensa vem em fazer. O homem vai ser abençoado em fazer. Tiago 1,25 diz, aquele que atenta bem para a lei perfeita da liberdade e nisso persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas fazedor da obra, este será bem-aventurado. A recompensa vem em fazer a palavra de Deus. E essa é a parte missionária. Essa é a parte da grande comissão. O Senhor mandou os seus discípulos, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E aí ele diz, para que eles guardem, né? Para que eles guardem todas as coisas que eu tenho ordenado. Isso faz parte da grande comissão, isso faz parte da nossa missão como igreja, ensinar as pessoas não apenas memorizar e saber coisas, saber sobre Deus, mas em conhecer Deus e conhecer a vontade de Deus e praticar e obedecer a palavra de Deus. Assim estaremos cumprindo a grande comissão do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, há a palavra de Deus nos céus, os céus declaram a glória de Deus. Há a palavra de Deus nas nossas mãos, as Escrituras então foram escritas e nos dadas para estudarmos e conhecermos Deus, mas ainda não é suficiente. E tem mais uma coisa aqui que precisamos. E essa é a convincente palavra de Deus no coração. No coração. Salmos 19, 12 e 14. Quem pode entender os próprios erros? Você se entende? Eu não me entendo. É Deus que nos convence do que nós realmente precisamos. Precisamos ter essa comunhão com Deus. E aqui ele começa a orar. E ele diz, expurga-me tudo os que me são ocultos.
Também da soberba guarde o teu servo, para que se não assenhorie de mim, então serei sincero e ficarei limpo da grande transgressão. Sejam agradáveis as palavras da minha boca e a meditação do meu coração perante a tua face, Senhor, rocha minha e libertador meu. Então, em terceiro lugar aqui, a palavra convencedora de Deus no coração. Essa é a obra do Espírito Santo. O salmista aqui, depois de ter contemplado Deus nos céus, contemplado a palavra de Deus nas suas mãos, ele chega agora a uma reflexão e ele começa a orar, e essa é a obra do Espírito Santo na vida dele. No versículo 12, a palavra convincente do Espírito. Quantos terremotos morais existem? Nós temos falhas, fraquezas, fracassos, secretos. Às vezes, por ignorância, não sabemos onde estamos nos metendo. Às vezes, porque escondemos de todos os outros. Mas Deus vê. E Deus nos convence do pecado. Nota, o seu coração, a Bíblia diz, é enganoso. Não confie em si mesmo. O coração é enganoso acima de todas as coisas e desesperadamente perverso. Seu coração é assim. O meu coração é assim. O que é que nós precisamos? Precisamos deixar Deus, através do seu Espírito, nos convencer. Ele começa convencendo o mundo do pecado de não crer em Jesus. Tudo começa aqui. O Espírito Santo veio ao mundo e ele está aí convencendo o mundo através da palavra que foi revelada, através dos discípulos que têm pregado a palavra de Deus. Através dessa palavra, o Espírito Santo então convence uma pessoa de que ela está perdida. Você sabe se você está perdido porque o Espírito Santo de Deus o convence desse pecado. Ele convence você que existe uma justiça e essa justiça só pode estar em Jesus Cristo. E ele convence você que virá o juízo. Assim como foi nos dias de Noé, assim será nos dias do Filho do Homem. Foi o que Jesus disse. Nos dias de Noé, não é porque não chovia naquela época, não está chovendo ultimamente, né? Não tanto quanto precisávamos. Não, mas porque havia tanto pecado naquela época que Deus resolveu destruir a terra com água no dilúvio. E as pessoas ficam debochando, dizendo que as coisas sempre são como sempre foram, mas não foi assim. Deus já destruiu este mundo. Ele disse que não ia destruir mais com água. Ele colocou o arco-íris no céu, o arco de Deus, para dizer que não vai destruir mais com água. Mas isso não alivia, porque Deus já tem dito que vai destruir este mundo com fogo. E isso está já marcado. Já tem um dia marcado que vai haver o julgamento. E o Espírito Santo de Deus tem convencido as pessoas. Estamos vivendo numa era, numa época que nós podemos ver os sinais da volta de Cristo. E após isso, vai haver essa destruição. Amigo, Deus pode estar falando no seu coração hoje. É meu desejo, é minha oração, e eu peço que os irmãos estejam orando para que Deus possa usar essa palavra para levar alguns aqui hoje à noite. Aí nos seus lares, nas suas casas, onde quer que você esteja assistindo isso, agora ao vivo ou depois, em algum momento, ouvindo esta mensagem, possa olhar para si mesmo e falar o quanto que você conhece de Deus. Você já conhece Deus pessoalmente? Você tem tido comunhão com Ele? No Salmos 19:12 aqui, a palavra purificadora de Deus. Ele diz, expurga-me tu dos que me são ocultos. Ele sabe que tem pecado. Esses pecados estão escondidos. Mas ele pede para Deus, o único que pode perdoar, tirar, purgar pecados. Você não pode conhecer Deus pessoalmente e intimamente se houver pecado
que você fica contemplando o pecado no seu coração, na sua vida. Como é que o Espírito Santo faz isso? Ele faz através de Jesus Cristo, do sangue expiador do Senhor Jesus Cristo. 1 João 1,9 diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Existe esse controle de Deus. Ele quer dominar a sua vida. O Espírito Santo quer fazer essa obra. O salmista ora então a Deus e diz: me livra da soberba. Da soberba guarda o teu servo. Temos que estar cientes disso. Nosso orgulho e a nossa soberba nos afasta de Deus. Mas quando nós pedimos para Deus nos livrar disso, deixarmos de ser orgulhosos, achar que por causa de que somos um pouco melhor do que a maioria, já estamos indo para o céu, que Deus vai ter que me perdoar. Não, Deus não tem que te perdoar, Deus não tem que me perdoar. Ninguém vai ser salvo porque merece ser salvo. Somente serão salvos aqueles que um dia confessaram a Deus o quão pecador era, o quão miserável era. Não é a religião que salva, a sua religião não vai te salvar, a minha religião não vai salvar ninguém. O que salva é a graça e a misericórdia de Deus. E por isso você tem que confessar a sua soberba. Você tem que confessar o pecado de presunção. E começa quando você diz: eu sei que isso é pecado, eu sei que isso é errado, mas... E quer viver a sua vida como você quer. E você não deixa o Espírito Santo de Deus controlar a sua vida. Você vive como se Deus não existisse. Você está em grave perigo. Da soberba guarda o teu servo. Esta é a palavra de Deus. Convincente. No coração. E aí, finalmente, no versículo 14, existe então essa comunhão do Espírito. É disso que se trata aqui. No versículo 14, Salmos 19, 14. Sejam agradáveis as palavras da minha boca e a meditação do meu coração perante a tua face, Senhor, rocha minha e libertador meu. Como é que ele faz? Ele opera, ele nos convence, ele toca em nosso coração, nós reconhecemos o pecado, nós confessamos o pecado para Deus. E agora sim, depois de Deus ter colocado a sua palavra nos céus, de ter colocado a sua palavra em nossas mãos, Ele coloca a palavra no nosso coração. Por quê? Para que pudéssemos caminhar com Ele, ter comunhão com Ele. Ele restaura aquilo que foi perdido lá no Jardim do Éden, quando o homem pecou e ele então fugiu de Deus e ele se escondeu de Deus, e assim a humanidade está fugindo de Deus. Talvez você está fugindo de Deus e você não quer nada com Deus e você não quer ouvir, mas hoje você ouviu e não foi por coincidência. Hoje você parou para ouvir e Deus está tocando no seu coração de que esse é o momento de você dar ouvidos e se submeter a Deus. E então, que as palavras da sua boca e o meditar do seu coração possam ser agradáveis a Deus. Você é pecador, você é um pecador. A Bíblia diz isso. Todos pecaram e separados estão da glória de Deus. Mas Deus veio buscar o perdido. E Ele fala com você. Uma pessoa intelectual, ele pode acreditar em Deus. Uma pessoa que acredita não ser tão inteligente e intelectual, também pode dar ouvidos a Deus e Deus dar sabedoria aos simples. Venha a Jesus. Você ouviu, você tem ouvido, você realmente reconsidera a grandeza de Deus. Esse é o momento para você deixar o Senhor falar ao seu coração. Vamos inclinar nossas cabeças. Aí onde você está, incline a sua cabeça.
Comece a orar, irmãos, por aqueles que estão aí próximos de você e não conhecem o Senhor pessoalmente, não têm dado sinais, frutos de que conhecem o Senhor. Não podem dizer, ó Senhor, como eu amo a sua palavra, é a minha meditação todo dia. Eles não têm interesse pela Bíblia, mas hoje eles estão ouvindo, quem sabe hoje eles vão se submeter ao Senhor, confessar o pecado a Deus de que não creem em Jesus Cristo. A Bíblia diz, se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. O Senhor Jesus, quando foi levantado lá naquela cruz, ele atraiu todos a si. Olhai para mim e sede salvos, diz o Senhor Jeová, diz o Senhor Deus. E você ouviu, você viu Jesus na cruz por você. Ele quer que você confesse agora, confesse a Ele, ore a Ele. Você pode dizer ao Senhor nesse momento, Senhor, eu sei que eu sou um pecador. Eu já disse isso, eu já falei isso, mas eu sei que estou separado do Senhor ainda. Mas eu creio que o Senhor me ama, o Senhor tem falado, eu não tenho ouvido, mas hoje eu ouvi, Senhor, e eu sei que o Senhor quer me salvar. O teu Espírito tem convencido o meu coração de que sou um pecador perdido, caminhando para a destruição. Mas eu quero ser salvo, eu quero que o Senhor mude a minha vida. Entra na minha vida, Senhor, transforma para a sua glória. Eu fui feito para adorar o Senhor. E olha o que eu estou fazendo da minha vida. Ó Deus, tenha misericórdia de mim, pecador. Salva-me, salva-me. E a Bíblia diz, estas coisas foram escritas para que saibais que tendes a vida eterna. A vós que credes no nome do Filho de Deus. Se você crer em todo o seu coração, essas coisas foram escritas para você saber que você tem a vida eterna. Se você confessar Jesus de todo o seu coração, confessar o seu pecado de não crer em Jesus e dizer para Ele agora mesmo que você crê que Ele é o Filho de Deus e morreu pelos seus pecados, Ele vai salvar você. E você vai saber que essas coisas foram escritas para que você saiba que você tem a vida eterna. A você que crê no nome do Filho de Deus. Pai, ainda concluindo essa oração, eu peço que o Senhor use nossos irmãos para continuarem pregando essa parte da grande comissão de que as pessoas precisam guardar a sua palavra. Eu oro em nome de Jesus. Amém.